Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria imensa estar aqui com você para juntos meditarmos a palavra de Deus. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 17, versículo de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Olha a pergunta, minha gente. O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Olha que interessante. Jesus pagava o imposto. Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Olha a pergunta que Jesus está fazendo. De quem se cobra imposto? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Veja bem, ninguém cobra imposto de filho. Você cobra imposto de gente estranha. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Logo, os filhos são livres do imposto, logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. E Jesus faz um milagre para que o imposto seja pago. Palavra da salvação. O que eu queria trazer para vocês é que se Jesus está dizendo assim, se Jesus está dizendo, logo os filhos são livres, quem paga imposto são os estranhos, logo se eles estão cobrando imposto de Jesus é porque Jesus é estranho. Jesus é um estranho nessa terra. E é aqui que eu quero meditar com você. Para quantas pessoas Jesus é estranho? Irmão, irmã, Jesus não pode ser estranho a mim. Jesus não pode ser estranho a você. E o que é um estranho? O estranho é aquele que você não conhece. Então, quando a gente está andando na rua, de repente, e aquele homem ali, você conhece? Não, aquele ali parece estranho. A gente costuma dizer isso, né? Aquele ali é estranho. Então, o que é uma pessoa estranha? Uma pessoa estranha é a pessoa que a gente não conhece, porque a gente não conhece, não temos confiança, e porque não conhecemos, muitas vezes temos medo, temos receios. Veja, Jesus nunca pode ser um estranho para você. E para quantas pessoas Jesus é estranho? Quantas pessoas não conhecem Jesus? Para quantas pessoas parece que Jesus vai me fazer mal? Para quantas pessoas parece que, no mundo de hoje, quantas pessoas que a fé parece que vai fazer mal para a minha vida? Pessoas hoje pregando contra a religião, pessoas hoje pregando contra Deus. Pessoas hoje pregando contra Jesus. Por quê? Porque Jesus é um estranho. E quando é um estranho para mim, eu tenho medo dele. Jesus não pode ser um estranho para você. E, portanto, o estranho pode ser desprezado. Como nós vimos no começo do evangelho de hoje, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Portanto, o Jesus, sendo considerado como estranho, ele pode ser desprezado. Abra a sua Bíblia em Isaías 53, versículo 3. Porque Isaías já havia profetizado.
o desprezo que Jesus iria viver. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Era desprezado. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 6, versículo de 3 a 4. Marcos 6, 3 a 4. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos ao seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus era desprezado. Jesus era um estranho para aquela gente. Jesus não pode ser um estranho a mim, não pode ser um estranho a você. Abra sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 1, versículo 10 a 11. 1 João, capítulo 1, versículo de 10 a 11. Ou seja, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 10 a 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus ficou sendo estranho para muita gente. Jesus não pode ser estranho para você. Jesus precisa ser seu amigo. Jesus precisa ser o seu Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.